de Santa Cruz e de Vitória, mas eu quero Ambos abrir na o debate. lanterna, né? De suas divisões. O Santa no É, caso do eu grupo quero 4. abrir o debate. Para mim é muito difícil, tá? Um clube grande jogar a divisão de baixo. C e D. É muito difícil. Sobretudo quando você vai criando Vitória. Vitória vem numa espiral negativa muito grande, mas o Santa já se tornou um clube de série C e D, né? Passou dos últimos 10 anos mais tempo nessas duas divisões. E para mim o Santa entra num cenário muito, muito preocupante, que é o de ser um time igual aos adversários, mas com toda a responsabilidade de um time grande. Porque, para mim, tem dois caminhos, tá? Vamos supor, o São Paulo recebe uma punição e vai jogar a Série D, né? Descobriu fraudes, aí vai jogar a Série D. Para mim, tem dois caminhos para o São Paulo. O São Paulo pode montar um time que indiscutivelmente vai chegar na Série D, vai ganhar os jogos, vai subir. Pode, monte. Monte. Pode pagar, monta esse time para subir e foda-se. Vai endividar no final do ano, não tem problema não. Pode fazer esse time, faça. Se você não puder fazer esse time, e aí deixando esse exemplo hipotético de São Paulo, voltando para Santa Cruz, que hoje não pode fazer esse time, e é isso que eu quero chegar, o Santa hoje não consegue fazer um time melhor ou em outro patamar, que melhor pode até fazer, depende do trabalho de cada um, mas em outro patamar em relação aos adversários. O Santa não tem um time de um patamar diferente dos clubes que estão no grupo dele. Na hora que o Santa é um igual e joga com 20 mil pessoas, e torcedor invade o campo, e tem toda a pressão, isso é muito difícil de lidar. E aí, eu já falei isso há 2 anos sobre o Santa Cruz. E aí é melhor fazer um trabalho de zerar tudo. E aí é fazer um time muito jovem, já se tornou mesmo, já assimilou, faz um time muito jovem, porque se você subir, você vai subir estruturado, você vai revelando jogadores, você vai vendendo, você vai mudando o seu perfil de clube. Eu acho que enquanto o Santa Cruz não mudar o seu perfil de clube, ele está vivendo, sabe, os momentos mais delicados da sua história. Eu falei isso quando o Santa Cruz caiu no passado. Eu não comparo com 2011. Para mim, 2011 foi algo parecido com o que o Vitória está vivendo. Um acidente temporário ali, um momento muito ruim, um espiral muito negativo, caiu, junta a torcida, vamos subir, nós somos grandes. Tanto que o Santos foi bater na Série A. Demorou ali e tal, mas quando saiu foi bater na Série A. E hoje, se não houver uma interrupção, SAF, coisa do tipo, mas também, se todo mundo for SAF, não vai adiantar. Vai ser SAF contra SAF. O que está se desenhando é isso. Está todo mundo celebrando muito SAF, mas já já é SAF contra SAF. E se esse for o Já caminho. já 4 SAFs serão rebaixados por ano. Exatamente. Então vai ser a normalidade. Né? Aí vai depender do cofre de cada SAF. Mas é isso que eu quero dizer, sabe? Eu acho que o Santa Cruz. Eu falei isso, eu não vi o jogo, tá? Mas peguei ali no YouTube para assistir os melhores momentos. E foi engraçado que o torcedor que me passou o link falou assim: não tem melhores momentos. Você vai ter os gols e não tem mais nada. E, porra, a transmissão é inacreditável. E, e não teve melhores momentos mesmo, assim. É muito difícil, tá? É muito complicado. Porque agora joga Santiasa e você não tem a menor condição de pregar favoritismo do Santa Cruz, pô. E é o problema, só que aí o Lagarto joga com 800 pessoas assistindo, pô. Um jogo de vibe muito menor. O problema é que o Santa bota 20 mil e o Asa faz um jogo da vida, pô. Aí já já o Santa bota mais 15 mil e o adversário faz o jogo da vida. Pelo amor de Deus, pô, esses caras jogarem com 20 mil na rua, o cara dá a alma. Aí na rodada seguinte o cara joga com 300 assistindo, num campo que o cara não vê nem Mas essa lógica, por que, arquibancada, é que os caras do Santa não dão aula? porque a pressão incide negativamente. Eu acho que eles dão a alma. Mas Só que não. eles são iguais aos outros, a Claro, pressão eu quis incide dizer, negativamente. foi uma retórica, porque eu acho que eles dão alma. É porque não é só isso nesse caso. O que é pensar o tamanho da pressão que o próprio jogador sente, porque
é óbvio que os caras do Asa eles vão dar a vida, mas eles estão pressionados, porque eles não estão. Alguns estão, tem muita gente experiente, muita gente já jogou. Não vou dizer que só porque está na quarta divisão tem cara que nunca jogou com esse público, mas como está 2 anos de pandemia, há muito tempo, qualquer jogador de futebol no Brasil não jogava com muita gente. Então, assim, os caras meio que estão desacostumados a ser pressionados por 20 mil pessoas. Mas também ser apoiado por 20 mil pessoas poderia ter uma outra relação e parece não fazer diferença, pô. Nesse caso, parece não ter feito diferença. Porque não tem jogadores diferenciados. E não consegue mais ter. Porque, veja só, eu acho que aquele Santa de 2 anos atrás tinha um time com um perfil diferenciado. Aquele Santa que foi líder e depois implodiu. Perfil perigosíssimo. Tanto que implodiu. Perigosíssimo. Mas diferenciado. E os caras ali, os ratinhos de bola tal, aquele perfil ali é interessante, agora não tem, pô. E aí, porra, o goleiro, o centroavante, o cara sente o peso demais, porra, demais. Tá? Enfim, acho muito preocupante a situação do Santa. E o Vitória, assim, é um espiral. O Vitória já é assim. Eu acho que daqui a pouco a gente já vai entrar na pauta e dizer que o Vitória joga para não cair. Eu acho que começar a falar em acesso pro Vitória. Tem muito campeonato. Largar que a 0-3 terceira divisão é foda, Fred. tá diferente É só esse ida, ano, né? turno único. É só ida, né? É um turno único, É, os 20 times se enfrentam. Isso é importante destacar, que tem gente que não está acompanhando, assim, tirando a turma do Vitória, enfim, os outros participantes, mas teve a mudança para esse ano. Vão ser 19 rodadas, uma rodada a mais na fase classificatória, passado dando 18, mas em 2 grupos, e agora é um turno único, todo mundo se enfrentando. E nesse caso, o nível técnico sobe, né? Porque você vai enfrentar clubes de outras regiões que não vem enfrentando, clubes do Sul-Sudeste. Nesse caso, ontem pegou Ipiranga, que foi vice-campeão gaúcho, por exemplo. 0-3, os 8 primeiros passam, tá? Assim como o Santa. É foda, mestre. O Santa é o lanterna do grupo A4 com um ponto. Né? Mas o Asa, cada grupo, são 8 grupos e cada grupo tem 8 times. Só o Asa venceu no grupo do Santa. Dos 8 times, só um time ganhou, e o Asa ganhou os 2 jogos. Ou seja, o vice-líder tem 2 pontos e o Santa, que é o lanterna, tem 1. O Santa está 1 ponto do vice-líder e 4 passam de fase. Eu até, quando eu coloquei no blog, até escrevi disse, o problema do Santa é o futebol do time, a falta dele, porque a matemática é completamente acessível. Faltam 12 jogos ainda e o Santa precisa ser pelo menos 4º lugar. E ninguém ganha no grupo do Santa, né? Ninguém ganha, tá todo mundo junto. Mas é exatamente isso que eu falei, só o Asa ganhou, só reforçando, só o Asa ganhou. Todos os outros ou empataram ou perderam, no caso, se não tem um empate ou derrota, ou tem 2 empates. E só o Asa ganhou, tem 2 vitórias. Então, assim, a margem de classificação está muito acessível. Na terceira divisão, onde o nível técnico é bem diferente, já o nível técnico é bem diferente, e tem essa mudança de regulamento para esse ano, o 0-3 do Vitória, para já buscar o G8 no campeonato com times melhores, porque nessa terceira divisão, o Santa empatou com o Lagarto, perdeu o Asa jogou bem contra o Santa, tá? Assim, o que foi possível acompanhar, porque foi muito ruim a transmissão, muito ruim. Mais uma vez. Mas a tendência é que outros times sejam nivelados muito por baixo. Na terceira divisão, você já encontra alguns bons times, pô, em jogos mais complicados. Pô. Paysandu, o Botafogo de João Pessoa, os times do Sul, Figueirense. Então, assim, os chato para Mirassol, os paulistas, Botafogo, Mirassol, que até deu trabalho, foi 1-1 com o Paysandu. Então, neste cenário, 0-3 para buscar o G8 já está chato. Já tá, inclusive, esse regulamento é o regulamento da segunda divisão dos últimos anos antes de virar pontos corridos. Não era exatamente isso. Era 22 times, assim, foi reduzindo e tal, mas era turno único para passar 8 e para os 8 iam para quadrangulares. Teve mata-mata também. Foi assim, né? O ano, né? A edição. O último ano foi, por exemplo, foram 2 quadrangulares. Aquele era o quadrangular final, mas teve o quadrangular semifinal, porque passaram 8. E assim, 0-3 não era todo mundo que ia buscar, não, velho. Não é todo mundo que ia buscar, não. O Vitória, mas assim, é algo pontual? Não é. O Vitória, há 4 anos, eu falando, cara, será que são 5? Acho que são 4 anos que o Vitória não fica entre os 4 do Campeonato Baiano. Tá. É porque, só para complementar isso que você falou, Cássio, isso é no Campeonato Baiano.
que já é absurdo. Mas em brasileiros, o Vitória, qual foi o quê? Nas 2 últimas edições da Série A que ele disputou, foi só na parte de baixo. Caiu para a Série B, só brigou na parte de baixo. Começa a Série C, já na parte de baixo. É um clube que está cada vez mais se apequenando. São anos, veja só, são anos que o Vitória caiu, veja só, porque de vez em quando pegam caminhos diferentes assim, isso eu chamo co-irmão, porque é parecido, eu chamo Vitória de co-irmão. Leãozinho. Porque irmão, se não é pai, é irmão, enfim, tá tudo mas é o mesmo pai, é foda, né? É o mesmo pai. É o mesmo pai? É o mesmo pai. Mas a questão é que o Vitória e o Sport caíram juntos em 2018. Caíram na mesma situação. Eram do Clube dos 13. Assim, eles tinham aquela receita, né, que durante 20 anos, que era uma receita diferente, quando jogava na segunda divisão, tinha uma receita cheia no primeiro ano, e quando jogava a primeira divisão tinham mais receita do que times que não eram do Clube dos 13, tinha menos do que os outros, mas também tinham mais do que não eram do Clube dos 13, que eram todos os outros do Nordeste, à exceção do Bahia. E em 2018 acabou. Não teve nem cláusula para queda, nem nada, acabou. Todo mundo virou a mesma coisa. Naquele 2019, se imaginava um Sport pior do que o Vitória. Tu fala assim, o que era o Sport com a chance maior de ser rebaixado para a terceira divisão do que o Vitória, e nem em acesso ninguém estava falando que os dois estavam em crise. Só que o Sport se organizou dentro de campo, né, porque fora de campo não aconteceu, mas se organizou fora de campo e montou o time e conseguiu subir. E o Vitória, nas mesmas condições, ou condições muito semelhantes às do Sport, em relação a peso regional, em relação ao histórico no Campeonato Brasileiro, em relação à mudança contratual, era muito parecido. Aí de lá para cá, aí o Sport foi para a primeira divisão, jogou 2 anos, caiu. Está na segunda divisão e está ali disputando. O Vitória, meu irmão, dali de 2018, saiu completamente do trilho. Porra. Não faz absolutamente nada no estadual, a não ser jogar um Bavi ou outro direitinho, e aí passa 2 semanas, a gente endureceu o Bavi, tal, não sei o quê, que até, é claro que vale, mas não passa daquilo. E de vez em quando aquilo acontece porque é o Bavi, porque é uma atmosfera completamente diferente, que o Vitória até ganhou do Bahia na Copa do Nordeste, empatou esse ano, até consegue resultados, mas no geral, naquele quarto domingo normal, não acontece nada. Vitória passou muito tempo acelerando em direção ao precipício ali com o Paulo Carneiro, né? Teve, inclusive ali em 2019, a continuidade de Paulo Carneiro à frente do Vitória acabou sendo um elemento a mais de dificultar ali o cenário do clube, né? Mas aí já tem afastamento do presidente, do próprio Paulo Carneiro, direção que entra e não tem respaldo nenhum, não dá resposta nenhuma. Traz um treinador com alguma história no clube e com alguma experiência no cenário nacional, o cara dura 4 jogos, genio como sai, ou seja, falta de convicção, vai atrás de um nome completamente diferente, recebe um não de outro treinador. Velho, assim, externamente, como o Celso falou, externamente Vitória está há anos nesse cenário e dentro não tem paz em momento algum, pô. O único refresco que teve aí, eu acho que foi, e mesmo assim foi chegar ali na semifinal da Copa, na semifinal da Copa do Nordeste. E até chegou e meio que ficou naquilo, não aconteceu mais nada, foi o teto do time. E semifinal outros times chegaram já, não pegou aquele resultado e extraiu como algo muito diferente. Esse 0-3 para o Vitória, ele é muito mais condizente com o que o Vitória veio fazer nos últimos anos do que qualquer outro resultado. Isso infelizmente, pô. É um absurdo largar quando fala 0-3, na verdade é 0-0-3, porque se fosse 0-3 estava ótimo, quero 3 empates, né? É 0-0-3, mas assim, não é muito diferente do que o Vitória vem fazendo nos outros campeonatos, pô. O time foi rebaixado e não teve aquela fagulha para, caiu, bora tentar, que já era para ter tido na segunda divisão, aí não teve na segunda divisão. Mas aí vai da segunda para a terceira. E não teve uma ignição depois de cair da segunda para a terceira, pô. O Vitória parece estar, pelo menos da forma como dá para acompanhar, como se estivesse no terceiro semestre de 2021. Tipo, a galera não rodou a chave, trocou a presidente, trocou a direção, mas tá na hora da gente fazer tudo. Tem muita coisa errada.
Aí, assim, outros departamentos do clube continuam funcionando naturalmente, além do uniforme muito bonita que o Vitória lançou recentemente, mas assim, dentro de campo, o time do Vitória, que lanterna da terceira divisão, não está dando sinais que vai ser. 18º. Sim, beleza, tá em 18º, mas zero. O time tem tá no Z4, zero. Né? Tá na zona do rebaixamento. Não, mas eu digo assim, ele é o lanterna, ele tá ali por causa do saldo, o time tem nenhum ponto, porra. Eu entendi o que você quis dizer, mas assim, o cara do Vitória não tá se achando 18º, não, tá ligado? Claro, o cara do Vitória você acha o pior time do campeonato. Você acha o lanterna, pô, o time tá zerado. Mas, de forma precisa, como eu disse, 18º. Até porque 18º ou 20º, a distância para buscar qualquer outra coisa é a mesma, né? Assim, nesse caso. Velho, já que a gente colocou Vitória e Santa Cruz em pautas paralelas, eu acho que a situação do Santa, com tudo que aconteceu no domingo, inclusive a falta de respeito ao torcedor do Santa Cruz, mas com tudo que aconteceu no domingo, com invasão de campo, o torcedor simulando defesa do goleiro, mas a primeira fase, porque depois fica mais difícil a quarta divisão, tá? Depois, na hora do mata-mata, é cacete, aí fica coisa completamente imprevisível. Mas a fase classificatória, nesse momento, a do Santa é muito mais, e sobretudo da forma como estão os adversários, pontuando, e quem são os adversários, e como está o Santa Cruz, é muito mais acessível do que o Vitória vai ter agora na terceira divisão. Muito mais. O Santa Cruz, por incrível que pareça... Pode se recuperar na próxima rodada do Santa. Por exemplo. Não tem por incrível que pareça, o dano é muito mais moral do que matemático. Né? Os resultados que a gente já comentou aqui são absurdos, assim. Ninguém vence, pô. Né? Então, você mantém todo mundo perto. Mas o do Vitória, e aí amigo... eu já fui falando aqui, o Vitória, assim, a Série C tem times muito mais competitivos, muito mais fortes, assim, é assustador. E outra coisa que é assustadora do Vitória. Em janeiro, a perspectiva era positiva. Dado, ótima escolha de treinador, começa o Baiano direitinho, né? Boa lembrança. A gente tinha tratado proporcionalmente, a gente tinha tratado como a melhor escolha. Melhor contratação. Proporcionalmente. Melhor contratação, proporcionalmente. Melhor contratação, além do treinador. É assim. Aí desanda de um jeito. Porque, assim, a gente imaginava que o Vitória classificar começou direitinho, né? Foi ali fazendo, passou na Copa do Brasil, fez a sua parte mais básica. Chamar muita atenção, né? Mas tá aí na terceira fase da Copa do Brasil. Tá aí, tomando porrada, mas chegou. Só que vai construindo de um jeito que é muito grave, assim. Eu acho que o Vitória agora tem que entender que realmente joga para não cair. Eu sou muito contra esses discursos precipitados, tá? Mas no Vitória, olhando a Série C, o que tem da Série C, o que tem de time organizado, estruturado. Eu lembro do ano passado do Santa Cruz, falavam muito ainda a questão, não, o acesso, meu amigo, peraí. O ano já estava mostrando que, acho que o Santa Cruz, quando foi começar a Série C, tinha ganhado 2 jogos, 3 no máximo, né? E boa parte tinha sido no Campeonato Estadual. Então, assim, o Vitória, ele tem que ter uma mentalidade já de sobrevivência nesse momento. O jogo que ele vai ter, o próximo, que é contra o Manaus, por exemplo, está invicto no campeonato. E o Manaus já vem disputando mais vezes essa Série C. Ele já conhece ali algumas situações que já passou, já chegou numa fase mais adiantada, até mesmo de acesso. E esse é o problema, que quando uma equipe vem da B, aconteceu isso com o Oeste, acontece algumas equipes que, tudo bem, o Vitória é um outro patamar do que o Oeste, eu estou dizendo assim, mas quando a equipe vem numa queda, e praticamente essa perspectiva de não ter uma reação, sabe? E começar a Série C com 3 derrotas, é quase como se a perspectiva de o time não vai ter uma força para reagir. Claro, pode reagir, mas hoje para mim, eu acho que a mentalidade é essa, Fred. Concordo com você. Contratando um treinador que desanima mais do que anima, não teve paciência nenhuma com o Geninho. É muito difícil, assim. Subir assim... Aliás, não definiu ainda não, né, treinador? Eles ainda não... Se especula, né, Fabiano, né? Só especulação, né? Enfim, a situação é muito crítica do Vitória. É estranho, é difícil comentar, né? Eu tenho um torcedor aqui no chat, né, Matheus, que ele fala que Vitória negligencia o futebol, né? Eu acho que, na verdade, o Vitória se atropela, né? Nas próprias pernas aí e faz
E não consegue estabilizar. Eu vou repetir um pouco do que eu falei para o Santa Cruz, que na verdade vale para os dois, só que o Vitória tem outro peso, que é aquilo. O Vitória hoje montou um time. O Vitória é o maior time da Série C? É. É o maior time, o maior clube da Série C. Peso histórico, né, Cássio? Acho que é o maior time da Série C. O maior clube. Com alguma Exatamente. Forma. Assim, o Paysandu tá ali, mas o Vitória é vice-campeão brasileiro. O Vitória tem mais expressão. 38 participações na primeira divisão, pelo amor de Deus. Cara. Então, o Vitória é o maior clube da Série C. Ponto. O Vitória hoje tem o melhor elenco da Série C? Não. O Vitória é o clube mais estruturado da Série C? Não. O Vitória tem como montar um time capaz de sobrar na Série C, de dar segurança e consistência? Não. Se a resposta é não para essas três, bota a garotada. Não faz 25 contratações em 4 meses. Tá? E Matheus disse que Fabiano fechou hoje e chega amanhã junto com o Rodrigo Pestana mesmo. Tá? Então é isso. Não faz isso, porra. Não faz essas 25 contratações aí em 4 meses. Não faz. Tá? Joga, bota base. Porque se um dia você pode não voltar esse ano, você pode não voltar no que vem, mas se você voltar, você volta armado, velho. Você volta com elenco para o jogador para ser vendido, com soluções em casa, sabendo onde precisa contratar. O que não pode, pô, é aceitar o encolhimento. É isso que é meu ponto de Vitória e Santa Cruz. O Santa Cruz mais, porque está um ponto mais profundo, que é isso. Você não pode aceitar o encolhimento. O Santa Cruz aceitou o encolhimento. Como eu disse, o Santa Cruz hoje é um time igual aos adversários dele. A gente não faz a menor ideia se o Santa vai ser primeiro ou último. Porque o elenco é igual ao dos adversários. Tá? O elenco é igual. Não conseguiu nem usar o peso da tradição para trazer assim né, e buscar ali empréstimos de jogadores jovens importantes que poderiam estar ali no 3º time do Flamengo, no 4º time do Palmeiras. Nem isso fez, pô. Foi ali, como tem um treinador, né, Leston, que é muito especialista nesse mercado. Leston trouxe jogadores desse mercado. Jogadores que funcionam muito mais facilmente no Floresta do que no Santa Cruz. E essa é aquela pergunta que Cássio fez sobre o Asa. Tem determinados perfis de jogos que é mais fácil jogar com a camisa do Asa. É mais fácil. A pressão é muito grande, tá? A pressão é muito grande. E os caras não têm como lidar com essa pressão. Não tem como superar essa pressão tecnicamente. Precisa ser um grupo muito bem trabalhado, muito especial. Leston precisa realmente fazer o Santa Cruz ter um time. É como se ele tivesse pego o Lagarto e fazer o Lagarto ser um time especial, ser um time que vai subir. Não tem diferença, pô. Não tem diferença. E é muito difícil. Essa perspectiva é muito negativa, tá? Porque você vai se apegando a isso. Magno Martins, porra. Cara, não vai resolver teus problemas. Eu acho que com o tempo o colunista, porra. Tá fácil. Magno Sim, Martins. Como é o nome do lateral direito? Não sei. Agora, eu... Qual? Pronto. Mas e aí... colunista de política. Junta-se a isso também, Fred, a questão mesmo até do... que eu acho que o futebol brasileiro nos últimos anos tem atravessado isso, né? As equipes que estão fazendo bons trabalhos já não tem mais aquele receio de enfrentar uma equipe com mais tradição no cenário nacional. Você vê o que está acontecendo na Série A, equipes que estão caindo para a Série B e que não estão mais subindo da maneira... Tudo bem, tem a questão ali da cláusula paraquedas que foi quebrada, mas até mesmo quando acontece uma situação como essa, com Santa Cruz e Vitória, é o Asa jogar no Arruda e se sentir à vontade, né? E o próprio Santa Cruz não se impor numa situação como essa, né? Como vocês estavam mencionando, eu não vi o jogo, de um time não causar. Eu olhava lá o placar e estava sempre lá, 0-1 para o Asa, e eu falei, não
não acendia ali o aplicativo, nenhuma luzinha nem para dizer assim, o gol foi anulado. E o pênalti foi pênalti daqueles assim. Situação que foi meio achada, né? Pênaltizinho foi. E o do Vitória também. Que o narrador se assusta. Né? Ele não narra o pênalti. O Vitória ainda teve um contexto de conseguir o empate, né? E aí depois toma o segundo gol. Então, assim, é cacetada em cima de cacetada de uma equipe que tá caindo. O Santa arrumou. Muito duro, mas vamos ver. Agora, no resumo, é esse que Cássio falou. No resumo é esse. O Santa dá para reagir. No bololô, dá para reagir. Aposta que reage, não sei, velho. Nem que sim, nem que não. Não faço a menor ideia se reage ou não. Não faço a menor ideia. Ninguém aqui faz, não. O máximo que o cara pode fazer, o torcedor do Santa, é torcer. Cada jogo tem que comemorar cada ponto. Empatou com o Lagarto na estreia, comemora o ponto. Velho. Pronto, empatou. Não tem isso de camisa, não. Infelizmente, não tem isso de camisa. E o Vitória, esse joga apenas para conter a queda. Vai ser. Não acredito em revolução. Não. Esse aí é campeonato muito duro. Time muito na imersão negativa. Primeiro tem que estancar a sangria. Não vai. Ou vai ganhar 3 jogos agora? Não vai, né? Vai começar. O que é estancar a sangria? Ganhou em casa, perdeu fora. Arrumou um empatezinho fora, ganhou em casa. Eita, tropeçou em casa. Isso é estancar a sangria. É fazer o campeonato do mediano, né? Então, vamos aí às cenas dos próximos capítulos, mas bem preocupante, tá?